dia! Essa é uma aula sobre o cuidado, sobre assistência em saúde mental na atenção básica. Então, a atenção básica, ela tem um papel muito importante na saúde mental, por causa que ela faz parte da rede de atenção psicossocial pela Portaria 3083 de 2001. E tanto no Brasil quanto como preconizado pela Organização Mundial de Saúde, a atenção básica é o principal serviço de assistência em saúde mental oferecido pela rede pública de saúde. A atenção básica tem a função de atender a 80, 90% de toda a demanda de saúde, e isso inclui a demanda de saúde mental. A maioria dos transtornos mentais são casos leves a moderados de ansiedade, de depressão, que podem ser manejados na atenção básica. E a atenção básica tem uma série de vantagens e tem um papel muito grande, não só na assistência em si, mas em outras características que são muito difíceis de serem aplicadas em serviços secundários e terciários. Por exemplo, a atenção básica é o melhor serviço para realizar promoção de saúde mental e prevenção de adoecimento, através de práticas integrativas, de atividade física, de música, de grupos de autoajuda, grupos religiosos, etc. Bom, a atenção básica ela pode fazer rastreio de danos mentais e o agente comunitário acaba ganhando um papel muito importante nisso, já que ele tem mais contato com o usuário. O agente comunitário percebe que a pessoa está mais angustiada, que está mais triste, que está passando por vários problemas, e pode ter um papel muito grande na identificação, no rastreio do adoecimento mental e na própria prevenção, né, de você ajudar a pessoa antes que ela chegue ao adoecimento. Os técnicos de enfermagem e os enfermeiros também têm uma proximidade maior com os pacientes e podem ter um papel muito grande nessa identificação, nesse rastreio. A atenção básica, que nem eu comentei, ela tem um papel no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais leves, e no caso de transtornos mentais graves, que vão exigir o acompanhamento em serviços secundários ou terciários de saúde, a atenção básica pode dar um suporte muito grande, com que a pessoa continua tendo um corpo mesmo tendo um transtorno mental. Então, a pessoa tem um diagnóstico lá de esquizofrenia, transtorno bipolar, retardo mental, etc., ela continua também podendo ter uma diabetes, uma hipertensão, uma obesidade, artrose, etc., que vai exigir os cuidados da atenção básica. Além disso, existe um suporte muito grande que a atenção básica pode fazer no sentido de acompanhar se a pessoa realmente está tomando a medicação, se ela está tendo assiduidade no segmento no serviço secundário ou terciário. O agente comunitário tem uma proximidade muito grande com os pacientes e sabe dizer a respeito disso. Quando a gente está trabalhando em um ambulatório de especialidade ou dentro de um hospital e o paciente falta a consulta, a gente não sabe se ele faltou porque ele está bem e acha que não precisa tratar mais, se ele abandonou o tratamento, se ele está renovando receita em outro lugar, se a pessoa faltou ao atendimento justamente porque está mal e não conseguiu ir buscar ajuda. Mas, na atenção básica, a equipe sempre sabe o que está acontecendo com a pessoa. Então, é uma retaguarda muito preciosa que existe nesse tipo de serviço. Existem várias vantagens, né, de realizar assistência em saúde mental na atenção básica. Por exemplo, a visão multidisciplinar do caso. O trabalho da atenção básica é inerentemente multidisciplinar, né, com agente comunitário, enfermeiro, dentista, médico, e várias equipes vão contar também com psicólogo, com assistente social, através do NASF. Então você tem a visão multidisciplinar do caso, tem uma proximidade muito maior com o paciente, por exemplo, como nesses exemplos que eu citei, conhecimento do contexto social. Quando a gente está atendendo em ambulatório, sabe exatamente como que é a moradia da pessoa, o convívio familiar dela. Às vezes a gente não conhece os familiares da pessoa, o que o bairro onde ela mora tem para oferecer de intervenções não medicamentosas. E na atenção básica você conhece exatamente tudo isso. A atenção básica promove respeito aos direitos humanos, já que a pessoa vai estar sendo tratada em locais próximos da sua residência, da sua moradia, buscando a reinserção social e não o isolamento.
tendo um cuidado de vários profissionais. Então, isso ajuda a evitar os erros graves que já aconteceram ao longo das décadas passadas na psiquiatria. E os transtornos mentais e físicos são intimamente relacionados. A pessoa com adoecimento mental tem uma adesão menor ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso para agravos físicos, tem um prognóstico pior e até mesmo uma mortalidade maior por transtornos físicos. Um exemplo que existe disso é em pacientes pós-AVC e pós-infarto agudo do miocárdio, pessoas que desenvolvem depressão pós-AVC e pós-infarto têm uma mortalidade maior do que as pessoas que não desenvolvem depressão no pós-evento, após o evento isquêmico. Então, assim, a relação entre os transtornos físicos e mentais ela é muito grande, tem vários outros exemplos que eu poderia citar, e é importante ter essa visão holística, tratar a pessoa como um todo e não de forma muito fragmentada. E como abordar o usuário, né? Como fazer esse cuidado, essa assistência? Em primeiro lugar, o mais importante, a base de todo o cuidado, vai estar na construção de um bom vínculo com aquele paciente. Tendo um bom vínculo, vai ser possível realizar uma boa avaliação e, com os dados colhidos nessa avaliação, determinar quais intervenções vão ser realizadas para aquela pessoa. Então, falando a respeito de vínculo, é impossível não falar sobre a empatia. Nós, como profissionais de saúde, precisamos ter uma visão da empatia mais aprofundada do que simplesmente empatia se colocar no lugar do outro. Então, a empatia envolve a tomada de perspectiva, a gente enxergar o mundo através dos olhos que a outra pessoa tem, como que ela sente, como que ela reage, como que ela interpreta o que acontece com ela, e pode ser completamente diferente do que da forma como nós próprios reagiríamos se estivéssemos no lugar dela. Então tem que tomar a perspectiva da pessoa, não a nossa perspectiva no lugar da pessoa. Tomando a perspectiva da pessoa, é importante não fazer julgamentos. Não quer dizer que a gente não possa condenar ou se identificar, se simpatizar com as reações, com as atitudes da pessoa, mas a gente deve ter uma postura mais neutra. Mesmo que você condene a forma como a pessoa reagiu, que às vezes a pessoa foi violenta, bateu nos outros, xingou, teve reações explosivas ou reações autodestrutivas, mesmo que você condene esse tipo de comportamento, na relação a gente tem que ter uma postura neutra e não ficar julgando, condenando a pessoa. A gente não vai ajudar ela dessa forma como profissionais de saúde. Então, é importante reconhecer o sentimento alheio, não só o sentimento, mas também toda essa questão de como que a pessoa pensa, como ela interpreta, como que ela reage. E é importante comunicar essa percepção, mostrar para a pessoa que nós compreendemos como que ela está se sentindo, como que ela está reagindo. A respeito da empatia, eu tenho uma aula inteira falando só a respeito disso. A gente coloca no link da descrição para quem fosse aprofundar nesse assunto. Bom, e a questão do vínculo, o próprio vínculo pode ter um efeito terapêutico. Então, esse aqui é um estudo bem interessante a respeito disso. É um estudo clássico, assim, comparando um antidepressivo chamado imipramina com o placebo para o tratamento da depressão. Mas o que esse estudo fez de diferente foi avaliar a resposta que cada psiquiatra do estudo teve em cada um dos grupos. Então aqui o branquinho é o placebo, o cinza é a medicação. Quanto mais para cima do gráfico, pior. Pontuações negativas significam redução de sintomas. E olha só que interessante. O placebo de alguns psiquiatras, aqui desse psiquiatra 1, 2, 3, 4, por exemplo, funcionou melhor do que a medicação do que o psiquiatra 8 e 9. Então, mostrando assim que o próprio relacionamento terapêutico, que o próprio vínculo que o profissional tem com o paciente pode ter um efeito terapêutico independente da medicação. O que os autores desse estudo colocam pode-se concluir que os psiquiatras eficazes no tratamento podem, de fato, aumentar os efeitos dos ingredientes ativos da medicação antidepressiva e do placebo. Bom, tendo um bom vínculo, a próxima parte é você ter uma avaliação.
Claro que essa aqui é uma divisão para fins didáticos, né? Você vai avaliar e formar o vínculo ao mesmo tempo quando você está atendendo a pessoa pela primeira vez. E a avaliação envolve observar determinadas características clínicas, sociais e psicológicas. Então, parte da avaliação vai incluir fazer o diagnóstico psiquiátrico, se ele for pertinente, avaliar as comorbidades, tanto psiquiátricas quanto comorbidades clínicas, o exame do estado mental, entre vários outros. Se a pessoa tem dados de identificação, se a pessoa tem alergia, medicações em uso, se ela faz atividade física, tratamentos prévios que ela já realizou, dentre várias outras coisas. A avaliação inclui características sociais, como, por exemplo, o contexto familiar, que é uma das características mais importantes, com quem que essa pessoa mora, se ela tem suporte, se ela tem um relacionamento conflituoso com os outros, se ela tem relacionamentos íntimos de qualidade, que ela se sente apoiada, que ela sente que pode contar com o outro, que ela pode falar sobre as suas intimidades, sobre os seus medos com as outras pessoas, ou se ela é uma pessoa muito fechada, de que não consegue se abrir com ninguém, que guarda tudo para si próprio. Avaliar a situação laboral e econômica da pessoa. Isso é importante, inclusive, para poder determinar que tipo de intervenção pode ser realizada para aquela pessoa. Histórico de vida e valores culturais que ela possui. Então, por exemplo, a pessoa ter passado por estresse precoce na vida, seja abuso físico, sexual, psicológico ou negligência ao longo da infância, é um fator de risco importantíssimo para adoecimento mental ao longo de todo o restante da vida dela. Então, assim, o histórico de vida da pessoa ele pode ter uma influência muito grande no tratamento e no prognóstico da pessoa, entre outras características sociais. E a questão de características psicológicas vão incluir características de personalidade, se é uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida, se ela tem uma resiliência boa, se ela tem uma assertividade boa, se ela é mais neurótica. Então, são características que podem favorecer o adoecimento ou a recuperação, as potencialidades e fragilidades que ela possui, crenças sobre a doença e sobre o tratamento. Isso é muito importante porque ainda existe muito preconceito com a psiquiatria, com a saúde mental. Então, tem muita gente que tem preconceito a respeito de passar para atendimento com psicólogo, porque acha que psicólogo é coisa para gente com cabeça fraca, para gente louca. Preconceitos em relação ao tratamento com psiquiatra, porque psiquiatra é para gente doida, medicação vai me deixar dopado, eu vou viciar. E assim, essa questão de viciar e de ficar dopado até assim, não é uma preocupação incoerente, porque tem medicações que podem fazer isso mesmo, mas tudo isso é conversado, não são efeitos colaterais difíceis de se manejar, de se evitar esse tipo de problema. Então, assim, isso pode fazer uma diferença muito grande. Você pode ter feito um vínculo excelente, uma avaliação excelente, feito uma conduta impecável. Se a pessoa não seguir o tratamento, todo esse trabalho vai ter um resultado mínimo e avaliar a questão assim do que a pessoa pensa a respeito tanto do diagnóstico quanto do tratamento pode fazer toda a diferença entre ter e não ter adesão ao tratamento, tá? Dentre outras características psicológicas. Bom, a respeito do diagnóstico psiquiátrico em si, os médicos generalistas e outros profissionais têm muita dificuldade em determinar o diagnóstico. Uma das formas de se contornar essa dificuldade é através dessa entrevista estruturada que chama MINI. Ela é feita justamente para clínicos gerais, para médicos não especialistas, e ela é uma entrevista estruturada em que você tem uma série de perguntas. Cada pergunta é basicamente um critério diagnóstico transformado em questionamento, feito para a pessoa não precisar decorar todos os critérios diagnósticos de uma série de transtornos mentais diferentes. Então, é um instrumento que pode ajudar muito o clínico geral a realizar o diagnóstico psiquiátrico. Bom, e por fim, tendo a avaliação, que a gente vai pensar nas intervenções a serem realizadas, e uma forma de se estruturar as intervenções é através do projeto terapêutico singular. Essa forma de estruturar as intervenções é feita através de uma tabela em que você vai determinar quais são os problemas que acontecem
Então, um dos problemas pode ser o diagnóstico psiquiátrico. Então, por exemplo, tem um episódio depressivo maior, moderado, atual, mas a gente também pode colocar conflitos com o marido, preocupações com os filhos, isolamento social, etc. E aí, para cada um desses problemas, em equipe, a gente discute quais intervenções podem ser realizadas e quais profissionais vão ser responsáveis por realizar aquelas intervenções. Isso é importante para não sobrecarregar um profissional sozinho. Então, o médico vai fazer a prescrição de medicação, se for necessário, vai ter o psicólogo que vai realizar a psicoterapia, o agente comunitário vai tentar fazer um contato da pessoa, vai servir de contato da pessoa com a creche, com grupos de autoajuda, com atividades físicas, o assistente social vai ver problemas com creche, com escola, e por aí vai. Bom, e a respeito do tratamento do transtorno mental em si, as duas grandes formas de tratamento de transtornos mentais são o tratamento farmacológico e o psicoterápico. Existem transtornos mentais que vão ser tratados com medicação, com psicoterapia ou com a combinação das duas coisas, mas existem várias outras intervenções que não são um tratamento por si só, mas que podem ser utilizados como adjuvantes, como uma forma de potencializar aquele tratamento. Como, por exemplo, técnicas de mindfulness, técnicas de meditação, atividade física ajuda em várias questões de saúde mental, grupos religiosos de autoajuda, suporte psicossocial, autoajuda da pessoa, entre várias outras intervenções. E a respeito da psicoterapia, ela pode ser usada isoladamente, sem medicação, para o tratamento de quadros leves a no máximo moderados de depressão e de ansiedade. Em casos de transtorno de personalidade, ela é a intervenção mais importante que tem a se realizar. E existem outras situações em que a terapia não pode ser usada isoladamente. Por exemplo, esquizofrenia tem que ter medicação para ter controle da psicose, da agitação. Transtorno bipolar só tem controle com medicação. Casos graves de depressão, quando a pessoa tem reação suicida, tentativa de suicídio. Casos graves de transtorno de ansiedade, quando a pessoa é resistente ao tratamento, quando tem vários transtornos comórbidos, aí a medicação já passa a ser mandatória nesses casos. E a respeito das medicações, existem muitas medicações diferentes de várias classes. As mais utilizadas estão dentre os antidepressivos. Existem muitas famílias de antidepressivos, várias classes de antidepressivos. E um destaque muito evidente que acontece é para os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, por causa que eles estão entre a primeira linha de tratamento para uma variedade muito grande de transtornos mentais. E dentre as medicações que fazem parte do componente básico da farmacêutico, está incluído a fluoxetina, várias cidades têm a sertralina. Então, assim, comparando os inibidores seletivos com os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos se tornam primeira linha por ter menos efeito colateral do que os antidepressivos tricíclicos. Então, para um médico generalista trabalhando na atenção básica, é interessante conhecer mais a fundo como que funciona esse tipo de medicação e aprender melhor a prescrever e manejar esse tipo de remédio. Bom, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.